The Sandman é uma série que tem o protagonista que é uma divindade. Só que essa divindade não é necessariamente uma divindade da forma que ela foi construída na Grécia. A divindade Morfeu, que faz referência ao próprio ato de sonhar, que é mostrada na série, ela é uma divindade que, na verdade, ela tem 3 partes. Ela não é uma só. Na série, é como se essas 3 partes fossem uma coisa só. Mas na realidade, dentro do mito, da perspectiva grega mesmo, a divindade é dividida em 3 partes. No Ícelo, que também é conhecido como Phobos, no Phantasos e no Morfeu. Cada um tem uma característica própria dentro dos nossos sonhos. Ou seja, alguns eles são entendidos como objetos. O Phantasos, ele representa todas as coisas que existem dentro do ato de sonhar. O Phobos, ou Ícelo, como alguns conhecem, ele é tido como as criaturas, os animais e os monstros que aparecem nos sonhos. Então, basicamente, quando se tem contato com algum objeto, aquilo ali foi criado pelo Phantasos. Quando temos o contato com alguma criatura, com algum animal ou qualquer coisa do tipo, estamos tendo contato com o Phobos. E o que é o Morfeu? O Morfeu, ele é o formador. A palavra Morfeu vem de morphe, que significa forma. Ou seja, ele é aquele que adquire características humanas dentro dos sonhos. Ele toma a forma de uma pessoa para poder se comunicar com as pessoas dentro dos sonhos. Então, dentro da série, o Morfeu, ele é os 3 juntos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele dá vida aos sonhos, ele dá vida a objetos e também dá vida às criaturas místicas, criaturas mágicas que existem lá. E o sonhar ali, ele não é uma divindade. Ele é tido como um perpétuo. Ou seja, ele não foi uma criação humana. Porque perceba, para haver uma divindade necessita da crença humana. Ou seja, o ser humano precisa de alguma forma ter o entendimento sobre aquela coisa e mitificar esse entendimento sobre aquilo. E depois da criação do mito, esse mito é espalhado e a partir do pensamento e entendimento coletivo das pessoas, da crença, cria-se a divindade. É a partir da fé, que se tem das pessoas. Mas a partir do momento que ele é tido como um perpétuo na série, ele não é uma divindade. Ele é uma coisa que está para além da divindade. Porque ele existe antes da humanidade. Ele é o próprio ato de sonhar. Ele é o formador. Mas isso dentro da perspectiva do reino dele. Apenas dentro do reino dele. No mundo humano, que é o mundo da matéria, não é o mundo da forma, que ele está lá no mundo das ideias dele, no castelo, no próprio reino, o reino do sonhar, ele tem todos os poderes dele completo ali, dentro do sonhar. Porém, quando ele sai e vai para o mundo empírico, que é o mundo da matéria, ali ele não tem plenos poderes. Apesar de ainda ser um perpétuo, que é, como eu falei, acima de uma divindade, ele não tem todos os poderes ali. Isso é muito interessante, porque dentro da perspectiva de religião, existem também os reinos. Cada entidade participa de seu próprio reino e cada reino tem uma função dentro do sistema de crença. Os perpétuos ali são entidades que existem antes da criação do mundo. Eles são filhos do tempo e são filhos da noite. O pai é o tempo e a mãe é a noite. Dentro dessa perspectiva, eles são entidades ali que existem mesmo antes dos seres humanos. Por isso que eles não são deuses, porque, como eu falei, os deuses necessitam de uma crença para poder existir. Já esses perpétuos não. Esses perpétuos, eles existem muito antes da própria humanidade, porque eles são forças, são coisas inerentes à natureza que existem e mantêm ali a manutenção das coisas. Tanto o destino, quanto o ato de sonhar, tanto a morte, tanto a destruição. Todas essas coisas, elas meio que fazem a manutenção ali do universo e cada um existe dentro do seu próprio reino. E cada um tem sua função dentro ali daquele universo para fazer as coisas funcionarem. Tanto é que quando eles se juntam para fazer alguma coisa, por exemplo na segunda temporada, sem querer dar spoilers, mas quando eles se juntam para fazer alguma coisa dentro do reino empírico, no reino da matéria, coisas começam a acontecer só por conta da presença deles. Só o simples ato deles estarem ali, que não é algo natural, faz com que coisas diferentes aconteçam. E isso é muito interessante porque mostra que quando eles fazem a passagem do reino deles para o reino da matéria, que não é um acontecimento simples e nem um acontecimento que é feito de forma desproposital, eles sempre vêm aqui para fazer alguma coisa, para cumprir uma missão ou qualquer coisa do tipo, e isso afeta o curso da humanidade.
E toda vez que isso é feito, coisas estranhas acontecem. E porque o fato deles não serem deuses fazem diferença ali dentro desse universo? Significa basicamente que eles não deixam de existir. Significa apenas que a forma que a humanidade o percebe muda. Ou seja, não tem como a pessoa deixar de sonhar. Porque o ato de sonhar é o próprio sonhar. Então não tem como o sonhar deixar de existir. Mas a percepção disso, a percepção da humanidade sobre esse ato, sobre o ato de sonhar, muda. Então, muda por quê? Muda a partir do sistema de crença. Então, o sistema de crença, mesmo não afetando diretamente, afeta de forma indireta. Mesmo eles não sendo deuses, entende? Descendman é uma série muito interessante porque ela trata de uma perspectiva ontológica. Faz a gente pensar sobre a criação do mundo e a criação do universo. Pensar em coisas e seres e forças e entidades que existem antes da própria criação do homem. Então, por isso que eu acho uma série bastante interessante e também recomendo para quem gostar e se interessar pelo assunto. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.